Se você já pensou em usar cogumelos mágicos, ou se você já usa, seja de forma recreativa, terapêutica, espiritual ou em protocolo de microdosagem, eu acho que existe uma conversa que precisa acontecer com muito mais seriedade. Como reduzir os riscos dessa experiência sem cair nem no moralismo de fingir que ninguém usa, nem no entusiasmo irresponsável de tratar cogumelos como se fossem uma solução mágica para todos os problemas. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é um incentivo ao uso. Eu não estou dizendo que você deve usar cogumelos. Não estou recomendando que você faça isso e muito menos tentando romantizar psicodélicos. A ideia aqui é outra, é falar com quem já decidiu usar, com quem já usa ou com quem está curioso e precisa, no mínimo, entender que esse assunto exige cuidado, informação e responsabilidade. Eu sou usuário de psilocybe cubensis. Já usei em contextos recreativos e também já experimentei protocolos pessoais de microdosagem, buscando melhora de ansiedade, de foco, autoestima e bem-estar emocional. Mas uma coisa importante é separar a experiência pessoal de recomendação. O fato de algo fazer sentido na minha vida não significa que vai fazer sentido na sua. O fato de eu ter tido experiências positivas não significa que todo mundo vai ter. E o fato de existir pesquisas promissoras sobre psilocibina também não significa que a ciência já resolveu todas as perguntas sobre segurança, eficácia e uso fora de controle clínico. Então, se esse assunto te interessa, assiste o vídeo com calma e se você já teve alguma experiência com cogumelos, boa ou difícil, comenta depois como foi, porque eu acho importante criar um espaço onde esse tema possa ser conversado sem sensacionalismo, sem tabu e sem irresponsabilidade. Quando a gente fala em redução de danos, a primeira coisa que precisa ficar clara é que reduzir danos não é incentivar o uso. Redução de danos parte de uma constatação simples. Existem pessoas que usam substâncias, existem pessoas que vão continuar usando e a falta de informação não impede o uso, ela só aumenta o risco. Então, para mim, falar sobre isso é muito mais responsável do que simplesmente fingir que o assunto não existe. E talvez o primeiro ponto seja justamente esse: cogumelo mágico não é brinquedo. Eu sei que muita gente gosta de falar de psicodélicos de uma forma quase mística, como se toda experiência fosse necessariamente profunda, curativa, espiritual e transformadora, mas não é assim. Cogumelos podem proporcionar experiências bonitas, introspectivas e significativas, mas também podem gerar medo, confusão, ansiedade, paranoia, perda de controle emocional e experiências muito difíceis. Em pesquisas clínicas sérias, um dos cuidados básicos é justamente preparar a pessoa para avaliar riscos, criar um ambiente seguro e oferecer suporte durante a experiência, especialmente porque reações psicológicas difíceis podem acontecer. O segundo ponto é: saiba exatamente o que você está consumindo. Parece óbvio, mas não é. Não existe redução de danos quando a pessoa não sabe a espécie, a procedência ou a condição do que está usando. Cogumelos silvestres podem ser extremamente perigosos quando identificados de forma errada. E esse é um risco que não tem nada de subjetivo ou psicológico. É um risco físico mesmo. Se você não tem conhecimento real de micologia, não faz sentido sair colhendo cogumelo por aí porque viu uma foto parecida na internet. Outro ponto muito importante é entender que potência varia. Mesmo dentro da mesma espécie, mesmo falando de Psilocybe cubensis, a concentração de compostos ativos pode variar. Isso significa que uma experiência nunca é perfeitamente previsível. A pessoa pode achar que está repetindo exatamente a mesma coisa que fez antes, mas o efeito pode vir diferente, mais forte, mais emocional, mais corporal ou mais confuso. E é por isso que uma regra geral de cuidado é nunca tratar uma experiência passada como garantia da próxima. Também existe um erro muito comum, achar que mais é melhor. Mais intenso não significa mais profundo, mais forte não significa mais terapêutico, mais visual não significa mais transformador. Às vezes a pessoa está buscando uma resposta, uma cura, uma virada de chave e acaba se colocando em uma experiência para a qual não estava emocionalmente preparada. E aqui entra uma coisa que eu aprendi com o tempo.
cogumelo não resolve a sua vida por você. No máximo, ele pode abrir uma janela, mas quem vai ter que olhar pela janela, entender o que apareceu e fazer algo com aquilo depois é você. Um dos conceitos mais importantes nesse universo é o set e o setting. Set é o seu estado interno, é a sua configuração interna, né? Como você está emocionalmente, o que você está carregando, quais são seus medos, suas expectativas, as suas preocupações, sua ansiedade naquele dia, né? E o setting é o ambiente externo, a configuração externa, né? Onde você está, com quem você está, o lugar é seguro, existe privacidade, existe conforto, alguém vai poder te interromper, né? Se você tem obrigações a cumprir depois daquilo. Então essas duas coisas, elas mudam completamente a experiência, o set e o setting. Na minha visão, esse talvez seja o ponto mais negligenciado por quem usa de forma recreativa. A pessoa pensa apenas na substância, mas esquece que a substância vai interagir com o estado mental dela e com o ambiente. Usar em um lugar caótico, né, com pessoas imprevisíveis, em uma festa, com aquela desorganização, em um momento emocionalmente ruim ou com medo de ser interrompido, pode transformar uma experiência que poderia ser tranquila em algo muito desconfortável. E aqui entra outro cuidado. Escolha muito bem as pessoas que estão com você. Não use cogumelos perto de gente debochada, agressiva, infantil, competitiva ou emocionalmente instável. Parece exagero, mas não é. Durante uma experiência psicodélica, uma frase mal colocada, uma brincadeira sem noção ou uma mudança brusca no ambiente pode afetar muito a direção da viagem. Estar com pessoas calmas, acolhedoras e confiáveis faz toda a diferença. Para quem está começando, ter uma pessoa sóbria e experiente por perto pode ser uma camada importante de segurança. Um outro ponto: não misture substâncias. Eu sei que muita gente mistura cogumelo com álcool, com cannabis ou com outras drogas, mas do ponto de vista de redução de danos, quanto mais substâncias você mistura, mais variáveis você adiciona. E quanto mais variáveis, menos previsível fica a experiência. Além disso, algumas combinações com medicamentos e substâncias podem ser especialmente preocupantes. Há revisões e guias clínicos apontando cautela importante com interações entre psicodélicos e medicamentos psiquiátricos, e o lítio aparece frequentemente como uma combinação de alto risco por relatos associados a convulsões e delírio. Isso significa uma coisa simples: se você usa antidepressivo, estabilizador de humor, antipsicótico, ansiolítico ou qualquer medicação psiquiátrica, não trate esse assunto como um mero detalhe. Converse com um profissional de saúde. Não faça ajuste, pausa ou interrupção de medicação por conta própria para usar psicodélico. Isso pode ser muito perigoso. Também é importante saber quando não usar. Se você está em crise emocional, se está muito ansioso, se está passando por um luto, separação, um conflito intenso, privação de sono ou um período de instabilidade, talvez não seja o melhor momento. Cogumelos não são uma forma segura de fugir de uma dor. Muitas vezes, eles ampliam justamente aquilo que você está tentando evitar. E pessoas com histórico pessoal ou familiar de psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar ou episódios graves de desorganização mental precisam ter uma cautela ainda maior, porque protocolos de pesquisas costumam excluir esses grupos justamente por conta do risco aumentado. Sobre microdosagem. Esse é um tema que merece honestidade. Eu já usei microdoses buscando melhoras de foco, ansiedade, autoestima, disposição mental. Eu entendo porque tanta gente se interessa por isso, porque a proposta parece ser muito atraente. Efeitos sutis sem uma viagem intensa, com possível melhora de humor e produtividade. Mas, ao mesmo tempo, a evidência científica ainda está em construção. Existem estudos promissores sobre psilocibina em saúde mental, especialmente em contextos clínicos, mas ainda há incertezas importantes sobre eficácia e segurança de longo prazo e o quanto dos efeitos percebidos na microdosagem se deve à expectativa ou efeito placebo. Uma revisão de 2024 sobre psilocibina em depressão apontou resultados promissores, mas também destacou a necessidade de estudos maiores sobre segurança e eficácia de longo prazo. Então, no meu caso, eu tento olhar para a microdosagem
como uma ferramenta possível de observação, não como salvação. E esse ponto é fundamental. Se você está usando microdose, registre. Observe o seu humor, seu sono, sua ansiedade, seu foco, sua irritabilidade, sua disposição, seus hábitos. Sem registro, a gente fica refém da memória e a memória ela é muito enviesada. Às vezes a pessoa acha que melhorou porque quer acreditar que melhorou. Às vezes melhorou mesmo, mas não sabe exatamente em que. Às vezes piorou e ela demora para perceber. Inclusive, uma coisa que me interessa muito nesse tema é justamente transformar experiência subjetiva em observação organizada. Não para transformar tudo em dado frio, mas para conseguir perceber padrões. Porque se você está buscando melhora de saúde mental, seja com cogumelo, com terapia, com exercício físico, com meditação ou qualquer outra prática, você precisa conseguir observar se aquilo está realmente te ajudando ou se virou apenas uma narrativa bonita que você conta para si mesmo. E aqui eu acho importante falar de integração. Muita gente dá importância demais à experiência em si e pouca importância ao que vem depois. Mas talvez o mais importante aconteça depois. O que você faz com aquilo que percebeu? Você muda alguma coisa na sua rotina? Você conversa com alguém? Você leva aquilo para a terapia? Você escreve? Você reorganiza a sua vida? Porque uma experiência intensa pode até te mostrar algo, mas ela não constrói hábito por você, ela não paga suas contas, ela não melhora seus relacionamentos automaticamente, ela não resolve sua ansiedade sozinha e não substitui responsabilidade pessoal. Para mim, a forma mais madura de lidar com psicodélicos é tirar eles do lugar de milagre. Eles não são demônios, como algumas narrativas proibicionistas tentam pintar, mas também não são santos. São substâncias potentes, complexas, que mexem com a percepção, com a emoção, com a memória, com o corpo e com a identidade. E exatamente por isso exigem humildade. Se tem uma coisa que cogumelo ensina rápido, é que controle é uma ilusão muito frágil. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo em algumas ideias, seriam essas. Não use para fugir de si mesmo. Não use sem saber o que está consumindo. Não use em qualquer ambiente. Não misture substâncias. Não ignore medicamentos. Não trate experiência pessoal como evidência universal. Não romantize sofrimento. E, acima de tudo, não terceirize sua saúde mental para uma substância. No fim das contas, a pergunta não é apenas como usar cogumelos com mais segurança. A pergunta talvez seja que tipo de relação eu estou criando com essa experiência. Porque existe uma diferença enorme entre usar algo com consciência, cuidado e respeito e usar como mais uma forma de escapismo, como um impulso ou uma busca desesperada por uma solução rápida. Eu continuo achando esse tema precisa ser conversado com mais maturidade, nem tabu, nem propaganda, né? Nem medo irracional ou euforia ingênua. Só informação, responsabilidade e honestidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir uma abordagem equilibrada sobre esse assunto. E comenta aqui embaixo, você acha que cogumelos mágicos podem ser uma ferramenta legítima de autoconhecimento e saúde mental? Ou acha que existe muita romantização em torno disso? Eu quero saber como é que você enxerga esse tema. E se você quiser acompanhar mais reflexões sobre consciência, comportamento, saúde mental, ciência, um pouco de vida prática, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né? A ideia aqui não é vender respostas prontas, mas pensar em voz alta sobre temas que atravessam a nossa vida de verdade. Valeu!